A gente precisa falar de um assunto pesado, né, agora, mas para atualizar você, para que você fique por dentro, o jornalismo pede licença, pede espaço. Eric Miranda está a postos para nos atualizar sobre o caso que aconteceu e chocou bastante, repercutiu muito no final de semana. Ele já está aqui na tela, em Boa Viagem, exatamente em frente ao prédio onde um major médico aposentado, ele fez a esposa refém, matou o porteiro, depois se matou, uma tragédia absurda. Tem alguma movimentação aí de protesto aí na frente, Eric? Bom dia, bom trabalho para você. Bom dia, Juliana. Um bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Iniciando nessa segunda-feira, essa semana, a gente está em frente ao edifício onde tudo aconteceu, o edifício que fica aqui no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. A gente lembra que foi aqui, nesse local, onde tudo aconteceu. As imagens que repercutiram muito no fim de semana foram dentro desse prédio. A gente lembra o porteiro de 53 anos, o José Washington de Santana. Ele estava em mais um dia de trabalho, era noite de sexta-feira, quando acabou recebendo ali pelo menos um tiro que acabou tirando a sua vida. O autor do disparo foi um morador que, de acordo com informações, teria brigado com a esposa, teria agredido essa companheira e aí desceu em busca, né, dessa mulher. Ela tinha saído do apartamento e buscou abrigo em um outro local. Foi então que ele iniciou uma discussão com o José Washington, esse major de 60 anos, major da Polícia Militar, e nessa discussão acabou disparando de forma fatal, atingindo de forma fatal o porteiro. Em seguida, ele voltou para o próprio apartamento e acabou cometendo suicídio. Esse movimento que acontece aqui na frente encerrou agora há pouco, inclusive porque o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios tem uma reunião daqui a pouquinho na Câmara dos Vereadores do Recife, mas eles inclusive tiveram um momento de uma oração, um momento de silêncio também, em memória, em respeito a esse trabalhador. Eu vou conversar com o Rinaldo Júnior, ele é diretor-presidente do CIEEC-PR. Rinaldo, bom dia para você, claro, na medida do possível. A gente está falando de uma situação que, infelizmente, mostra a fragilidade das nossas leis, enfim, da situação de segurança aqui também. Esse movimento que vocês fazem hoje, primeiramente, é em busca de melhores condições de trabalho e, claro, justiça, né? Primeiramente, em solidariedade à família dos porteiros, essa categoria de mais de 40 mil trabalhadores que está enlutada, que está em choque. A gente quer acolher, porque são casos como esse caso foi de morte. São casos mais casos que todos os dias a gente recebe no sindicato de agressão verbal, de assédio moral, de racismo, de homofobia. E essa categoria é muito grande, e o sindicato é muito forte. A gente vai continuar nessa luta, mas hoje é o momento de solidarizar. Dizer à família de José Washington, dizer a todo mundo, a todos os porteiros, todos os trabalhadores de condomínio que eles não estão só. Que a gente vai continuar buscando melhores condições de trabalho. Já existe, inclusive, no Recife, uma lei, a Lei 19.041, que prevê desde 2023 a construção de guaritas blindadas, climatizadas e com assento sanitário. Mas nesse caso não salvaria a vida do companheiro José, porque esse caso, a ameaça veio interno. Um trabalhador que trabalhava aqui por 22 anos perdeu a vida. Um trabalhador que viu os filhos crescerem, se casarem e foi morto por um morador ao qual ele tanto defendia com a sua própria vida. Então a gente vai procurar mecanismo, vamos procurar o sindicato patronal, para que dê mecanismo que internamente a vida desse trabalhador em condomínio não passe risco, como vem passando. A gente está aqui um pouco emocionado, mas quero dizer a todos vocês que a luta vai continuar, e principalmente aos moradores de condomínio que estão me assistindo agora. Acolha esse trabalhador sai de casa todos os dias, única e exclusivamente para defender o seu patrimônio. Por isso a gente está aqui, toda a diretoria, os trabalhadores mobilizados, para dizer basta em violência e principalmente que vai ter luta. Rinaldo, claro, a gente deseja força para você, para todos os representantes, para os familiares, inclusive hoje você também representando esses familiares. Muito obrigado por falar com a gente. Rinaldo, inclusive, vai seguir, como a gente falou, para essa reunião. Vou completar a nossa conversa aqui com a doutora Marcele Pereira. Ela é advogada do CIEEC aqui em Pernambuco. Doutora, bom dia também. O trabalho de vocês agora está focado também em buscar, de alguma forma, uma justiça para isso que aconteceu e, claro, também buscar regularizar uma situação, trazer mais segurança para esses trabalhadores, porque esse caso comprovou que o perigo não só está de
fora para dentro, mas dentro dos próprios locais de trabalho dessas pessoas, dentro desses prédios, o risco está bem grande, né? Exatamente, bom dia a todos. O Departamento Jurídico da entidade já está prestando toda assistência para os familiares desse porteiro e estamos diante de um caso em que o porteiro ele estava em pleno exercício das suas atividades laborais, cumprindo a sua jornada de trabalho no seu local de trabalho quando tudo aconteceu. E isso se caracteriza como acidente de trabalho e passível, portanto, de indenização. Então, o sindicato já está ingressando com as medidas judiciais cabíveis para buscar essa reparação para os familiares do seu José Washington, entendendo que isso não vai trazer a vida dele de volta, entendendo que isso não vai diminuir a dor, mas a gente acredita que a justiça precisa ser feita sim. E em paralelo a isso, o Departamento Jurídico, juntamente com a diretoria do sindicato, já está abrindo um canal de diálogo com o sindicato patronal para que a gente possa adotar medidas que promovam uma maior segurança para esse porteiro em seu ambiente de trabalho. Inclusive, já existe uma lei de autoria do vereador Rinaldo Júnior, prevendo que as edificações construídas a partir de 2023 já sejam blindadas, tenham climatização, tenham banheiro para garantir essa segurança. Mas a gente entende que a partir do que aconteceu, a gente precisa de uma proteção também pela parte interna desses condomínios. Doutora, fica a mensagem, então, que é um consenso, inclusive, do sindicato, desses trabalhadores, que é uma tragédia que poderia, sim, ter sido evitada se esse tipo de medida, esse tipo de precaução tomada antes, né? Exatamente. A gente pretende, inicialmente, abrir um canal de comunicação no sentido de que esse acesso às portarias dos prédios, ele precisa ser restrito. Tá? Então, a gente vai levar a proposição de que essas portarias elas tenham o acesso por meio de fechadura eletrônica, que esse acesso ele seja restrito, que esse porteiro ele fique realmente dentro do isolamento da portaria e que toda a comunicação com ele seja feita por meio, por exemplo, de um interfone. Então, se realmente a gente tivesse essa proteção garantida, não tivesse esse acesso tão facilitado, possivelmente a gente poderia ter evitado essa tragédia. E a luta continua, o trabalho? Continua firme e forte, é uma categoria muito numerosa, são mais de 40 mil trabalhadores na base. Temos trabalhadoras porteiras, zeladoras também, que todos os dias nos relatam algum caso de tipo de assédio, enfim. A gente segue firme na luta, assistindo essa categoria tão importante, tão vital para a nossa sociedade. E nesse caso aí a gente sabe que para a mulher acaba sendo uma situação ainda mais complicada, né, doutora? Muito obrigado por falar com a gente, por suas informações. A doutora também vai seguir para essa reunião ali na Câmara dos Vereadores. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Então é isso. O José Washington, essa vítima de toda essa situação, trabalhava nesse prédio, nesse condomínio há mais de 20 anos. Eram 22 anos servindo aos moradores aqui desse condomínio, aos trabalhadores desse prédio e acabou falecendo de uma forma tão trágica, tão difícil. Como a gente falou, esse movimento, esse protesto, esse ato, na verdade, que foi um ato pacífico, reuniu representantes do sindicato, aconteceu aqui em frente a esse edifício, fica na rua Tenente João Cícero, bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. Esse movimento começou por volta das 7 horas da manhã, se encerrou agora há pouco por volta das 8h30, como a gente falou, com um momento de oração, um momento de silêncio também em respeito a esse porteiro aí que acabou perdendo a vida. Juliana. Eric, obrigada pelas informações. Bom trabalho novamente para você e sua equipe. Que